demitir gestante ainda é um dos erros mais caros que a sua empresa ela pode cometer. E sabe o que surpreende nas últimas decisões? É que a empresa ela nem precisa saber da gravidez. Mesmo ela não sabendo que a empregada está grávida, ela pode ser condenada. Muito prazer, meu nome é Rafaela Borges, eu sou advogada trabalhista para empresas há mais de 9 anos e esse é o nosso dia 12 da série 21 dias para blindar a sua empresa no ano de 2026 e vamos falar um pouco sobre gestante. Hoje você vai entender quando existe estabilidade de gestante, como agir diante de uma demissão que já foi feita e como proteger a sua empresa com rotinas que você pode aplicar ainda hoje. Então fica comigo até o fim que esse tema vai salvar dinheiro teu. Então, sobre estabilidade da gestante. O início da estabilidade vai da concepção até 5 meses após o parto. Então, este é o período de estabilidade de gestante. Mesmo que a empresa nunca tenha sido avisada que aquela funcionária ela foi demitida e ela estava grávida, mesmo assim a empresa tem a responsabilidade com essa empregada. Lembre-se, a estabilidade ela cabe tanto no CLT normal, que é o contrato normal de trabalho, contrato de experiência também tem estabilidade de gestante e também contrato temporário. E se a empresa demitir e não sabia que ela estava grávida e só depois vem saber da gravidez da funcionária, a regra é clara. Ou você reintegra ela ou você indeniza todo esse período de estabilidade que ela teria direito. Então, quando essa estabilidade ela vai se aplicar, como agir se você demitiu a sua empregada gestante e só descobriu agora a gravidez, se você pode pedir exame de gravidez na demissão da sua funcionária e como a falta de rotina na tua empresa vai se transformar num processo certo. Então, vamos falar sobre erros. O primeiro é demitir sem saber da gravidez. A estabilidade, esse direito, ela independe do conhecimento por parte da empresa, porque muitas vezes nem a funcionária sabe que está grávida. Se descobrir depois a gravidez e a funcionária te avisar, essa demissão ela tem que ser cancelada e a empregada ela tem que ser reintegrada. Veja, não é uma nova admissão. É como se a demissão ela nunca tivesse existido, ela simplesmente é cancelada e ela volta a trabalhar na empresa nas mesmas condições de antes. Outro erro muito comum é não pedir exame de gravidez na demissão. Muitas empresas acham que isso é ilegal, mas o TST já decidiu, vou colocar aqui na tela inclusive, pedir exame de gravidez no momento da demissão não é ilegal, não é evasivo, é uma proteção jurídica, até para saber se essa empregada ela precisa também de proteção da empresa. Outro erro é ignorar ambientes insalubres e não ter essa gestão de risco. Isso porque gestantes e lactantes não podem atuar em funções insalubres. Se a empregada descobre que está grávida e trabalhava numa função insalubre, a empresa ela deve realocar ela, remanejar ela de função ou então, se não é possível fazer essa realocação, afastar a empregada gestante, mas ainda assim pagando o salário, podendo compensar depois via INSS. Outro erro muito comum é quando a empregada ela mesma pede demissão e ela faz o pedido por escrito a próprio punho e assim a empresa acha que ela já está protegida. Mas quando a empregada ela é gestante, ela precisa de homologação desse pedido de demissão no sindicato. Não vai adiantar nada a empregada fazer um pedido escrito a próprio punho para você pedindo demissão se você não fazer a homologação no sindicato. Outro erro muito comum é negar as consultas e os exames da gestante durante o contrato. Isso é considerado uma violação do direito básico e pode virar um processo também contra você. Para você proteger a sua empresa, você tem que criar rotinas seguras. Então, sempre que você rescindir um contrato com a empregada gestante, não importa a forma, a não ser justa causa, porque mesmo a empregada tendo direito à estabilidade, ela pode ter o seu contrato rescindido por justa causa, tá? E nesse caso não precisa de homologação, mas você precisa comprovar a justa causa, precisa ter todos esses documentos comprobatórios. Mas toda rescisão, em regra geral, tirando essa exceção, faça o pedido, a solicitação de exame de gravidez da sua funcionária. Evite uma surpresa, evite um processo futuro contra a sua empresa. Se descobrir a gravidez depois que você já demitiu essa funcionária, cancele essa demissão. Reabra a folha de pagamento como se nunca tivesse existido essa rescisão, cancele o encerramento do vínculo e a trabalhadora volta a trabalhar nas mesmas condições de antes e a ter direito à estabilidade e à remuneração de todo o período. Então, se a sua funcionária ela descobriu a gestação e ela trabalha numa função insalubre, realoque ela imediatamente. Até mesmo se a sua funcionária é lactante. E se não for possível, você tem que afastar ela e pagar o salário devido e depois abater isso com o INSS. Agora, se a gravidez é de risco, se a gravidez ela for de risco, a empregada dela tem que te trazer um laudo, um documento médico comprovando isso e você vai encaminhar para o INSS esse laudo médico para o INSS fazer o afastamento dela. E em pedido de demissão, nunca se esqueça, sempre homologue no sindicato. Ação prática para você hoje, reveja
os seus processos internos com relação à empregada gestante. Quando há uma demissão de uma empregada mulher, você solicita esse exame de gravidez? Sabe como reintegrar corretamente? Você tem alguma rotina, algum planejamento em caso de gestante que trabalha em função insalubre? Cuidado! A estabilidade da gestante é uma das maiores causas na justiça do trabalho e causa ganha geralmente. Praticamente, na maioria das vezes, um processo que envolve gestante é como se fosse uma causa ganha, porque muitas vezes a empresa não homologou a rescisão e, nesse sentido, o pedido de demissão perde o valor e a empresa vai ter que pagar todo o período de estabilidade que ela teria direito. Cuide, não tem a ver com má fé, tem a ver com rotina fraca. E evite que a sua empresa caia nesse tipo de processo. Então, esse foi o nosso dia 12 da nossa série de 21 dias para blindar a sua empresa no ano de 2026. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, surgiu alguma dúvida, comente aqui nos comentários que eu vou responder para você. Se inscreva no canal, curta o vídeo e também me siga nas redes sociais. Rafaela com 2Ls Todos os dias eu posto muitos vídeos com muita informação prática para você colocar na sua empresa ainda hoje. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.